Olá, eu sou Odete Reis, auditora fiscal do trabalho. A Secretaria de Inspeção do Trabalho, através da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, a ENIT, preparou esse curso sobre riscos psicossociais, cujo acesso pode ser feito por todas as pessoas interessadas. Estamos vivendo um momento de muita discussão sobre o tema, por vários motivos. Então, acreditamos que o curso terá grandes benefícios para quem está buscando conhecimento sobre os riscos psicossociais. Eu vou estar aqui conversando com vocês, então vou falar um pouco sobre mim. Sou auditora fiscal do trabalho desde 1999, sou lotada na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Minha formação é medicina, cursei na UFMG, fiz residência em clínica médica, especialização em medicina do trabalho e recentemente finalizei um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de ergonomia, cujo tema foi trabalho e suicídio. Meu trabalho há vários anos tem tido como foco a organização do trabalho, riscos psicossociais, assédio tanto interpessoal quanto organizacional, assédio sexual, etc. Temas que, inclusive, vamos tratar aqui ao longo desse curso. Sou coordenadora de um projeto regional sobre riscos psicossociais e sou atualmente coordenadora nacional da fiscalização em riscos psicossociais. E complemento, então, fazendo a minha audiodescrição para fins de acessibilidade. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos escuros, ondulados abaixo dos ombros, tenho olhos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusa branca com listras em tom de cinza e bordado também em cinza e uma calça jeans. Bom, aqui nós estamos apresentando, então, como que nós dividimos os tópicos. Então, a aula 1 seria uma introdução, e aí, então, seria para a apresentação do curso, que é o que eu estou fazendo aqui agora, falar um pouco rapidamente do conceito de saúde, falar sobre a epidemiologia dos adoecimentos mentais relacionados ao trabalho. A aula 2, então, é específica sobre riscos psicossociais, aí a gente vai falar um pouco sobre conceito e discutir se é uma novidade, né, por que se fala tanto atualmente nesse tema, e também trazer alguns exemplos. A aula 3 é específica sobre assédio no trabalho, aí a gente vai falar sobre assédio moral interpessoal, assédio moral organizacional, assédio sexual, assédio político e eleitoral. A aula 4, nós vamos falar sobre o PGR e os riscos psicossociais. A intenção nesse momento não é aprofundar nesse tema, inclusive a ideia é que tenha depois um novo módulo já com um aprofundamento maior sobre o PGR e os riscos psicossociais. E a aula 5, então, a gente vai falar sobre a prevenção e enfrentamento dos riscos psicossociais. Então, eu sempre gosto de iniciar lembrando sobre o conceito de saúde, né, o conceito de saúde trazido pelo Ministério da Saúde, que é um conceito mais amplo. Então, ele considera que a saúde é resultante de determinantes sociais, né, então não somente as questões individuais, mas também de condições como alimentação, habitação, educação, e ressalta então a renda, o meio ambiente, o trabalho e o emprego, né? Então, além de lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. E será que os fatores de risco psicossociais são novos? A gente está ouvindo falar cada vez mais, né, nos últimos anos, sobre os riscos psicossociais, e então a gente deve ressaltar que, desde que o trabalho existe, esses fatores de risco e as suas consequências também existem, né? Então, a gente cita aqui o livro do Bernardino Ramazzini, que é um médico considerado o pai da medicina do trabalho, que ele publicou esse livro no ano de 1700, As Doenças dos Trabalhadores, e ele chama atenção, então, para que, durante a anamnese, os médicos, então, perguntem para as pessoas não somente sobre o que elas estão sentindo, sobre sua história familiar, né, de adoecimentos, etc., mas também sobre o que elas fazem, sobre a sua atividade. Então, no livro ele fala que arte exerce, né? Qual o trabalho que você faz?
E ele então diz, e também nesse livro, já fala também sobre as questões da saúde mental. Então, em alguns tipos de atividades, ele cita, por exemplo, os escriturários e tipógrafos, que eles tinham um sofrimento mental, que era uma fadiga, né, em virtude, segundo a fala dele, dos grandes cansaços, e inclusive ele faz a relação desse sofrimento mental como uma das explicações para a ocorrência das lesões osteomusculares, que a gente sabe hoje, né, que essa ligação já está muito bem estabelecida. E, mais recentemente, em 1984, foi publicado um documento em parceria da OIT com a Organização Mundial da Saúde, chamando, então, a atenção para a necessidade da abordagem desses riscos devido ao número de transtornos mentais relacionados ao trabalho. E isso, então, com certeza, nas últimas décadas, né, houve realmente um aumento por vários motivos, né? Então, podemos citar, por exemplo, a partir principalmente do final da década de 70, as mudanças no mundo do trabalho com a globalização, então, com uma maior competitividade entre as empresas, e as empresas, então, buscando adotar novas formas para aumentar a produtividade, então, adotando outras formas de gestão, de organização do trabalho, adotando políticas de metas. E a gente também cita um trabalho até para mostrar que esses adoecimentos mentais e esses transtornos mentais relacionados ao trabalho e relacionados aos fatores de risco psicossociais não são de forma alguma recentes, mas muitos devem já ter ouvido falar do livro A Neurose das Telefonistas, que foi um livro publicado por um médico psiquiatra, médico do trabalho, psiquiatra francês, Le Guian, em que ele descreve, então, nesse livro, os adoecimentos, o sofrimento mental e adoecimento das trabalhadoras de call centers, e por causa do tipo de atividade que elas faziam, por causa do controle sobre elas, do ritmo de trabalho, e é algo que hoje a gente vê isso de uma forma até potencializada nas grandes centrais de teleatendimento. E, bom, recentemente, então, outros documentos têm sido publicados. Esse é de 2022, eu deixo a referência para vocês, que é também parceria da OMS com a OIT. Então, chamando atenção também para a necessidade do gerenciamento desses fatores de risco e trazendo, então, algumas informações, né? Então, 15% dos adultos em idade laboral sofreram com algum transtorno mental em 2019, com 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade. E esse mesmo documento chama atenção também para as questões que acontecem na sociedade e que refletem no ambiente de trabalho e às vezes de uma forma potencializada, né? Então, em especial, a discriminação e a desigualdade. E mais recentemente, esse documento foi publicado pela Organização Mundial da Saúde em setembro de 2025. Ele diz, então, que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos de saúde mental, e sendo essa a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo. E como que nós estamos no Brasil, né, em relação aos números, em relação aos transtornos mentais, em especial os transtornos mentais relacionados ao trabalho? Bom, nesse ponto é importante a gente lembrar que nós vivemos uma grande subnotificação de acidentes do trabalho em geral. Quando a gente fala, estamos falando de acidentes em geral, então incluindo os típicos, adoecimentos, etc. Quando a gente fala em adoecimentos relacionados ao trabalho, essa subnotificação é ainda maior. E quando então falamos de adoecimentos mentais relacionados ao trabalho, a notificação é ainda maior, né? Mais importante. Nós temos esse dado, que é um dado do SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, específico sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. Os transtornos mentais relacionados ao trabalho passaram a ser de notificação compulsória pelo SINAM a partir por volta de 2004, 2005.
Esse gráfico, então, ele mostra aí de 2006 até 2017, então não é tão recente, né? Mas mostrando, eu trouxe só para a gente mostrar essa curva ascendente, né? Sempre ascendente em relação a essas notificações. E com as mulheres, o número maior de mulheres, né, de afastamentos e de notificações de transtornos mentais relacionados ao trabalho em mulheres do que nos homens. Também é importante a gente falar sobre a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho, através dessa portaria, né, a portaria 1999 de 2023. Essa lista foi atualizada após 24 anos e foram incluídas 165 novas patologias, né? Então, entre elas, a síndrome de burnout, e algumas outras relacionadas aos fatores de risco psicossociais também, como transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de sedativos, canabinoides, cocaína e abuso de cafeína, ansiedade e depressão e o suicídio. E nós temos esses dados também que foram muito divulgados em 2024, né? Na verdade, foram divulgados em 2025, relativos ao ano de 2024, que mostrou um aumento de 68% no número de afastamentos por questões relacionadas à saúde mental no ano de 2024, em relação a 2023, com os maiores números sendo de as principais causas, né, ansiedade e depressão, e a maioria dos casos em mulheres, né, por volta de mais de 60% dos casos eram em mulheres. E a questão desses afastamentos serem mais, o número maior mais em mulheres, com as mulheres, tem várias razões, né? Então podemos citar, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, ainda muito presente na nossa sociedade, em que as mulheres ainda são as maiores responsáveis pelos cuidados com a casa, com os filhos, com familiares, e há uma tripla jornada, na verdade, que além desses cuidados com a casa, com os filhos, as mulheres são as maiores responsáveis também pela gestão, né, por organizar a vida familiar. E nós temos também lá no ambiente de trabalho uma série de reflexos, né, que na verdade as mulheres ainda recebem em média salários menores que o dos homens. A gente tem a divulgação do relatório de transparência salarial pelo Ministério do Trabalho. O último relatório mostrou por volta de 21% a diferença, né, os salários menores das mulheres, 21% menos do que o dos homens. Quando a gente compara mulheres negras com homens brancos, essa diferença é ainda maior, né, passa a ser de mais de 30%. E esse dado também é mais recente ainda, então, que ele compara o primeiro semestre de 2025, né, com o primeiro semestre de 2024, então de janeiro a julho de 2025, comparado com o ano anterior. Então, houve um aumento de 143% de afastamentos por questões relacionadas à saúde mental. E também agora, mais recente, foi divulgado o ranking das doenças que mais afastaram trabalhadores em 2025. E a gente vê ali em primeiro lugar as dores nas costas, depois ali nos primeiros lugares outras doenças osteomusculares, mas a gente vê que no quarto lugar estão os transtornos ansiosos e no sexto lugar episódios depressivos. E se a gente então somar os transtornos ansiosos com os episódios depressivos, esse número vai para segundo lugar, né? Então aí os transtornos mentais passariam a figurar em segundo lugar logo depois de dores nas costas. E por último, a gente tem esse gráfico que foi divulgado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, que ela compara então 2023 com 2024 e 2025, mostrando números de licenças concedidas por ano, né, em cada um desses anos, pelos 4 transtornos mentais mais comuns. Então, é só para mostrar que a cada ano, né, há um aumento em todos eles, né, um aumento, a curva bem ascendente, chamando então a atenção, né, para a gente, para a necessidade de um olhar então mais cuidadoso, mais atento para essas questões nos ambientes de trabalho. Bom, então esse seria o nosso início do curso
E a nossa próxima aula a gente vai falar sobre os riscos psicossociais. Até lá!